Olá pessoal, então voltamos à nossa aula, só para relembrar alguns conceitos de ontem sobre índice de massa corporal, não é? Utilizado pelos médicos, pelos nutricionistas e inclusive também pelos professores de atividade física, para aquele cálculo daquelas pessoas que não são atletas, não são idosos, não estão grávidas, ok? Para a gente saber se está dentro de um parâmetro normal, acima do peso, ou com sobrepeso, ou abaixo. Tá legal? O IMC serve para isso. Expliquei ontem em relação a por que não se faz com atletas, nem com idoso, nem muito menos com grávidas, né? Espero que vocês recordem. Se não recordou, volta lá na aula que está bem explicado lá, ok? Outro conceito que nós falamos também foi a diferença entre perder peso e emagrecer, né? Não esquece, perder peso é ficar mais leve e emagrecer é melhorar a sua composição corporal, ou seja, diminuir o percentual de gordura. Uma coisa que eu não me referi ontem e gostaria de me referir agora, para você botar na cabeça, né? Espero que todo mundo já tenha isso lá na cabecinha. Gordura não se transforma em músculo, tá legal? Isso não existe. Gordura é um energético, tá? E músculo, ele é feito de proteína, que é um construtor. Então, uma coisa não se transforma na outra, tá legal? São duas coisas completamente diferentes. Você pode transformar a preguiça em músculos, mas a gordura em músculo não. Tudo bem? Valeu? Então, estamos ditos. Vamos falar hoje sobre balanço calórico. E o balanço calórico é aquilo que vai determinar se eu vou engordar, se eu vou aumentar de peso, ou se eu vou emagrecer, ou se vou perder peso, ou se vou manter-me no peso que estou. Tudo bem? Balanço calórico é o cálculo que o nosso corpo ele faz no final do dia, né? Para saber se o que eu comi foi mais do que eu gastei, ou se o que eu comi foi igual ao que eu gastei, ou ainda mais, o que eu comi foi mais do que eu gastei. Tudo bem? Então, ele se divide em três, que é o balanço calórico equilibrado, o balanço calórico positivo e o balanço calórico negativo, tá? No equilibrado, já está dizendo tudo, né? Significa que o tanto que eu comi está igual com o que eu gastei. Ou seja, a tendência do meu corpo permanecer com o mesmo peso vai ser exatamente a mesma, tá? Vai ser exatamente essa. Ele vai permanecer da forma que está. O que eu gastei foi igual ao que eu comi. Tudo bem? No balanço calórico positivo, aí já é o contrário. É numa pessoa que está querendo fazer uma dieta ou uma alimentação para aumentar de peso. Sabe, aqueles meninos magrinhos ou aquelas meninas magrinhas que precisa melhorar essa performance aí, precisa subir de peso. Vou dar um exemplo, né? Eu com 17 anos tinha 1,83 m e pesava 56 quilos. Para o meu tipo de desporto, que eu era saltador de altura, isso daí era realmente vantajoso. Mas fisicamente isso não era muito legal para mim, né? Eu estava um bocado abaixo, até como já tinha falado ontem sobre o IMC, isso não era muito legal para o meu biotipo. Então, eu tive que fazer o quê? Uma alimentação onde eu tinha um balanço calórico positivo, ou seja, o que eu gastava tinha que ser menos do que o que eu comia, né? Para quê? Para eu poder aumentar de peso. Tá legal? Então, conseguiu compreender? O balanço calórico positivo, eu tenho que comer mais do que aquilo que eu gasto. No caso de quem quer perder peso ou no caso de quem quer emagrecer, o balanço calórico ele tem que ser negativo. Ou seja, o que eu vou gastar vai ter que ser sempre muito mais do que aquilo que eu ingerir, do que eu comer. Tá legal? Lembra, esse cálculo lógico, ele tem que ser feito por um profissional da área de nutrição. Tudo bem? Não somos nós, né, que iremos prescrever esse tipo de coisa, porque isso exige um cálculo aí que tem que ser estudado. Além do mais, depois disso, na prescrição da dieta, existe um cálculo dos macronutrientes que também tem que ser levado em consideração para você não fazer uma sobrecarga de proteica, não é? Ou você não fazer um déficit de gorduras boas. E tudo isso daí tem que ser levado em consideração. Por isso, a ideia é nós realmente termos uma parceria com uma pessoa da área de nutrição
e um profissional também da área da atividade física, ok? Para a gente não induzir o nosso cliente em erro, ou pelo menos também para nós não nos induzirmos em erros, achando que realmente é só fechar a boca e tá tudo certo. As coisas não são assim tão lineares e não vão por esse caminho, tudo bem? Se você quer realmente um resultado positivo, rápido e duradouro, não pode ser com essa autoprescrição, tá legal? Procura um profissional que ele estudou para isso e ele vai estar apto para te ajudar. Tudo bem? Então vamos para frente. Vamos para a área que interessa mais forte, que é a atividade física, né? Quais são as melhores atividades físicas para emagrecer e quais são aquelas que também são utilizadas para a gente perder peso, tá legal? Já sabe a diferença, então vamos direto ao assunto. Gente, atividades físicas usadas para você perder peso, tá legal? São todas aquelas atividades que a gente chama de cíclicas, ou seja, são contínuas. Elas precisam de você fazer uso ali, que são chamadas de aeróbia, ela precisa da presença de oxigênio nas trocas metabólicas, ou seja, ela é uma constante, tudo bem? Ela tem que ser constante, ela tem que ser cíclica. Então nisso aí eu tenho a natação, eu tenho a caminhada, tenho o ciclismo, tenho a corrida, todas elas são boas para isso. Mas como é que você vai poder prescrever isso para o seu cliente? Claro que você não vai fazer isso, né? Lembra, a ordem médica normalmente, quando um médico quer prescrever algo para um paciente, se ele não mandar esse paciente ou esse cliente dele para um profissional da área de atividade física, a primeira coisa que o médico faz é dizer assim, olha, vá fazer uma caminhada, né? Ou vá fazer uma natação. Mas por que ele diz isso? Né? Porque são as duas atividades físicas que o risco de lesão é infinitamente pequeno, tá bem? Caminhar é um ato natural do ser humano e nadar seria um ato de sobrevivência nosso, ou seja, você está dentro d'água, não tem ação da gravidade, então tudo isso daí favorece a diminuir esse risco de lesão. Por isso, o médico, como ele não tem, digamos, o estudo específico na prescrição da atividade física, ele normalmente sugere essas duas atividades pela questão de ser um risco menor, tá? Mas você não precisa fazer isso. Você estando aliado a um profissional da área da atividade física, você aconselha que a pessoa venha fazer um trabalho orientado de forma que ela consiga saber que atividade física, qual é a intensidade e tudo mais para ela ter a sua melhora, ok? Estamos combinados assim? Não precisa prescrever. Isso é para conhecimento vosso, tá? Nem é para você auto se prescrever também. Porque às vezes nós estamos fazendo uma caminhada ou estamos nadando achando que aquilo vai fazer o bem que nós esperamos e necessariamente ela não vai. Ela precisa de outros componentes, tá, para fazer. Como eu sempre falo, olha, a caminhada faz bem, Glau? A caminhada ela não faz mal. Mas normalmente você tem que saber o que é fazer bem ou fazer mal para você, né? Se eu tenho a esperança que a caminhada vai fazer mudar o meu percentual de gordura, ela não vai ser uma atividade física específica, ou seja, vai ser apropriada para esse fim. Se eu vou utilizar a caminhada para perder peso, ótimo, né? É indicado. Agora, se eu peso mais de 120 quilos, eu vou fazer caminhada? Não sei, tem que avaliar. Sabe por quê? Porque você caminhar 30 minutos em passos fortes, com 130 quilos no lombo, acredito eu que você vai ter mais prejuízo do que benefício. Entendeu a ideia? Portanto, a atividade física para perder peso, ela tem que ser realmente bem orientada. Não é qualquer caminhada que vai te fazer perder peso, não é qualquer tipo de corrida que vai te fazer perder peso. Nadar é seguro, mas de repente se você precisa de um acompanhamento mais específico, tem que lembrar sempre disso. Intensidade, volume de treinamento e tempo de treino, ok? Tudo isso tem que ser levado em consideração, fora outras variáveis, para você definir que estratégia você vai tomar na atividade física. Portanto, eu só coloquei aqui essas atividades para vocês saberem distinguir o que é uma atividade aeróbia, né? Ou seja, que o pessoal chama aí de aeróbica, né? Mas não é, é aeróbia, de uma atividade que seja anaeróbia, ok?
Então, a atividade aeróbia é excelente para você diminuir o peso, ou seja, você vai ficar mais leve praticando atividade aeróbia. Lembrando, tem que saber que intensidade, que volume de treinamento você vai ter, não é? Que consistência vai ter, quantas vezes por semana. Tudo isso tem que ser feito por um profissional que sabe o que está fazendo, ok? Vamos para as atividades físicas que são as melhores para você perder gordura. Então, a gente logo de cara entra aí na musculação, tá? A musculação e todo mundo se espanta. Uau, a musculação! Como é que pode, né? Na minha época, quando eu comecei musculação, lá nos primórdios, na famosa velha guarda da musculação, a old school, falava-se que quando o aluno entrava no ginásio, né? No Brasil aí, lá na academia, o que é que acontecia? Você não, se o aluno ele quisesse perder peso ou quisesse emagrecer, né? Ele jamais poderia ir para a parte dos ferros, ou seja, para a parte das máquinas, de pegar peso. Por quê? Porque acreditava-se, né, que é um absurdo, acreditava-se que a gordura ficava dura, né, e ficava mais difícil de ir embora, né? E isso daí é um absurdo autêntico, ou seja, a falta de conhecimento até dos profissionais da época que nós começamos era muito grande. Percebe-se hoje por que tinha-se essa crença, né, em relação ao tipo de atividade como a musculação, você pegar peso. Porque assim, quando você tem atividade aeróbia, eu faço a mobilização de gordura dentro do processo, ou seja, no momento que eu estou fazendo atividade física, após mais ou menos 20, 25, 30 minutos, eu começo a mobilizar gordura na atividade aeróbia, né? Uma pessoa menos treinada, em 30 minutos para cima, lembra só, a partir de 30 minutos é que ela começa a mobilizar gordura. Até lá, ela só gastou glicogênio muscular, ou seja, o açúcar que está presente dentro da musculatura, tá? No caso da musculação, você não faz isso, não acontece isso, você não mobiliza gordura dentro do processo da musculação. Você só usa o glicogênio muscular. Por quê? Porque a musculação ela é um trabalho intervalado, ou seja, eu faço o trabalho, tenho um descanso, faço o trabalho, tenho um descanso. É igualzinho o que a gente fez agora dentro do desafio, o trabalho de HIIT. O trabalho de HIIT, que é High Intensive Interval Training, significa que é um trabalho de alta intensidade, um trabalho intervalado de alta intensidade, ok? Ou seja, eu tenho um pico e tem um descanso, tem um pico, tem um descanso, exatamente como a musculação. A musculação é uma espécie de HIIT, tá? E isso daí faz o quê? Faz com que no momento que eu esteja descansando, que a gente nos treinamentos a gente fala que é no destreinamento, o processo de descanso recuperativo é onde eu vou conseguir mobilizar essa gordura. Tudo bem? Já existem estudos feitos da musculação em relação ao emagrecimento há mais de 40 anos, comprovando a sua melhor eficácia em relação a qualquer outra atividade, ok? Normal, inclusive para idosos, que normalmente se falava que o idoso tem que fazer caminhada. Não, a melhor atividade física para o idoso, que não é coisa para outra aula, mas a melhor atividade física para o idoso, e diga-se idoso a partir dos 60 anos, não é? 60 anos já é considerado um terceirista, uma terceira idade. A melhor atividade física para ele é o trabalho de levantamento de peso. Mas por que, Glau? Porque a coisa que nós perdemos quando vamos envelhecendo é força e flexibilidade. Então, você não consegue o aumento da sua força na natação, nem na corrida, nem no ciclismo, nem nada disso. É só no levantamento de peso. Não tem hipótese. Você tem que... Se você passou de 60 anos, a melhor atividade física para você é um trabalho de musculação. Ele é mais seguro, ele é mais eficiente, ele melhora a sua retenção de cálcio, né? No caso aí do pessoal que está com osteoporose, já vai melhorar isso, né? Então, musculação ela vai ajudar no seu percentual de gordura. Por quê? Porque eu vou poder aumentar a minha massa muscular, eu vou gastar gordura pós-treino. Então, são inúmeras vantagens quando você faz o trabalho de musculação, o trabalho de levantamento de peso. Ah, mas eu não vou ficar mais leve? Nem por isso, né? Necessariamente você não vai ficar mais leve. Pode ficar? Pode sim ficar. Mas num primeiro momento, se você aumentar 200 gramas de gordura, né? Consequentemente, você vai estar mais pesado, mas você vai estar
mais magro, tá? É tão simples quanto isso. E por que eu posso afirmar isso dessa forma, né? Que a musculação, o HIIT, que é como se fosse uma musculação, o CrossFit também. Por que o CrossFit emagrece? Porque o CrossFit é um trabalho de HIIT também, é um trabalho de alta intensidade, onde eu uso várias valências físicas. Não é só o trabalho, o CrossFit, praticamente a base dele é o halterofilismo. O que é o halterofilismo? É uma musculação com pesos e barras, sem utilizar máquinas, né? Além disso, eu tenho um trabalho de alta intensidade, que é o trabalho de HIIT dentro do CrossFit, onde eu tenho desenvolvido vários tipos de odds. Os odds que são usados no CrossFit, que são o Workout of the Day. A gente fez um hoje, né? Propusemos um hoje aí para vocês, que foi o 4Time, que são 7 voltinhas com 3 exercícios. São exercícios cardiovasculares, podem ser exercícios neuromusculares, ou seja, exercícios com peso também são utilizados no 4Time, que é dentro do CrossFit. Então essa gama de variedade de exercícios ou de propostas de odds pode ser utilizados com grande efeito na questão de aumento da sua massa muscular, diminuição do seu percentual de gordura, melhora da sua condição física, tá? Quando eu falo melhora da sua condição física, seu pulmão e seu coração, eles vão trabalhar bem melhores, né? De forma muito mais eficiente quando eu faço um trabalho de musculação, ou um trabalho de HIIT, ou um trabalho de CrossFit. E aí fala assim, Glau, mas aí também tem o Indoor Cycling, né? Eu vou explicar rapidinho. O Indoor Cycling foi uma grande sacada da pessoa que desenvolveu isso, que foi o Johnny G, foi o criador do famoso spinning, né? Que o mundo todo pratica spinning, mais de 3 milhões de pessoas por dia praticam aulas de Indoor Cycling, que é a aula de spinning. E foi desenvolvida pelo Johnny G, onde eu tenho aí o mesmo princípio do HIIT, o mesmo princípio da musculação, né? O mesmo princípio que também fundamenta dentro do CrossFit, que é o treino intervalado. Só que no cycling você tem as duas coisas. Pelo fato dele durar mais de 30 minutos, eu tenho aí a característica de um trabalho aeróbio. Ou seja, a partir dos 30 eu já começo a mobilizar a gordura. Tá combinado o que eu falei antes? A partir dos 30 minutos eu começo a mobilizar a gordura na aula de Indoor Cycling. Mas os picos, ou seja, eu subo, queimo minha perninha, depois desço, faço uma reta veloz. Isso daí são picos que a gente chama de picos anaeróbios, o que vai garantir a queima de gordura, a mobilização de gordura no término da aula. Ou seja, você vai fazer as duas coisas, você vai mobilizar a gordura do meio da aula para frente e ainda vai mobilizar a gordura pós-treino. Então, por isso que a aula de cycling, um dos motivos pela qual a aula de cycling é tão requisitada no mundo. Primeiro, porque ela é muito fácil de fazer. Segundo, ela é desafiante e muito gostosa de se utilizar pelas músicas empolgantes, pelo professor que faz esse trabalho bem feito. E terceiro, né? Porque é uma das aulas que faz perder peso e ainda faz você emagrecer. Conseguiu compreender as vantagens de uma aula de cycling? Acredito que sim, não é? Então, vamos para frente, como eu digo, que atrás vem gente. Vou dar uma explicação bem lógica do porquê as melhores atividades físicas para o emagrecimento são aquelas que eu citei agora, tudo bem? Além dos estudos científicos que mostram isso, e se vocês depois quiserem, fala comigo aí que eu envio para vocês os estudos sobre o emagrecimento nessas atividades. Então, observa bem essa imagem aí que eu estou colocando. Vocês conhecem esse carro aí de baixo, né? O chamado Mustang, né? Ou Mustang Shelby 500 GT. Esse carro é o ícone americano, né? O famoso muscle car. Um muscle car que é um carro musculoso, ou aqui em Portugal, um carro musculado, né? Portanto, o que é que o norte-americano, porque ele gosta tanto disso? Por causa daquela imponência que tem esse motor, né? Isso é um motor brutal, um motor com mais de 600 cavalos, onde mostra claramente que esse carro, ele não é um carro para quem precisa de economia, né? É um carro gastador,
né? É um carro que consome muito combustível devido ao tamanho do seu motor, a potência desse motor. Por mais tecnologia que ele tenha, o Mustang é um carro que ele não é nada econômico, né? Ele não é aquele carro flex que tem lá no Brasil, onde trabalha com álcool e gasolina e você põe lá para ir 2 litros e anda, sei lá, anda quase 20 km, 50 km. O Mustang, se com 2 litros, se você estiver abastecendo ele ligado, ele nem vai conseguir continuar ligado, né? Ele vai gastar todo. Portanto, o Mustang é um carro com motor muito grande, muito forte, muito potente, com uma cavalagem espetacular. Logo aqui em cima, né, você vai ter o Smart. O Smart é um conceito de um carro completamente diferente. Se você quer potência, não é com o Smart. Se você quer velocidade, também não é com ele. Por quê? Porque o conceito dele é um carro menos poluente, é um carro mais econômico e um carro que vai a qualquer lugar e qualquer espaço. Tudo bem? Portanto, a diferença maior aí está na alma desse carro, ou destes carros. Um tem um motor grande e que é muito gastador, e o outro tem um motorzinho pequenininho que gasta pouco combustível. Agora, viu lá o que está escrito? Muscle Car. Um Smart nunca vai ser um Muscle Car. Ele é um carro econômico. Ele não é um carro musculado. Ele não é um carro hipertrofiado. Agora vamos traduzir isso para a nossa máquina, para o nosso corpo. Tudo bem? Se eu tenho um peso muscular maior, imagina só, se comparar dois glaus, um glau com 100 quilos de massa muscular e um glau com 70 quilos de massa muscular. Qual é o glau que vai gastar mais energia? Captou? É óbvio que o glau de 100 quilos é que vai gastar mais combustível, vai gastar mais energia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que se você torna-se mais pesado em músculo, né? Você vai diminuir de tamanho. Qual é o outro ganho? No balanço calórico, você vai gastar mais energia. Por quê? Porque seus músculos são os motores do seu corpo. E sendo os motores do seu corpo, se eu tenho um motor maior, eu vou gastar mais. Perdão. Consegue compreender isso? Gastando mais, vou ficar mais magro. Captou a ideia? Se você se alimentar da maneira correta, vai ter um balanço calórico negativo. Por quê? Porque seu peso muscular é bem maior, ele gasta mais combustível. Tudo bem? Estamos conversados aí? Ok. Agora só mais uma coisinha, que isso aqui não tem muito a ver com a aula, mas tem a ver com o nosso civismo, que tem a ver também com a nossa forma de atuar como profissionais. Perceba só, quando você está doente, você não vai procurar o cara que conserta o pneu ali na esquina, nem vai procurar a informação do seu amigo, não é? Nem muito menos de um consultor, né, de suplementação. Você vai procurar um médico, né? Você não vai botar a saúde da sua família ou nem a sua na mão de uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Quando você também tem algum problema dentário, né, você não vai procurar a nutricionista, pois não. Nem vai procurar um jardineiro, você vai procurar um dentista. Agora a pergunta que fica no ar é o seguinte: por que as pessoas, né? Eu não estou dizendo que somos nós, mas isso é para nós ficarmos atentos. Por que as pessoas, quando trata-se de atividade física, elas vão procurar lá no YouTube? Por que elas vão procurar uma pessoa que faz um blog? Ou seja, um atleta, uma blogueira, um blogueiro. Mas por que isso? Não consigo compreender, não é? Porque você não procura uma pessoa realmente que sabe o que faz. Uma pessoa que realmente vai se importar com aquilo que você quer do seu corpo, que tem respeito pelo seu corpo, né? Um blogueiro, uma blogueira, o YouTube, ele colocou aquilo lá para ganhar views, para ganhar likes, né? Para faturar com aquilo. Tenho certeza que o objetivo dele
não pode ser passar uma atividade física para uma pessoa que ele não conhece, não é? Porque se ele tiver o mínimo de responsabilidade, ele vai saber que aquilo pode ser bom ou não, né? Muitas pessoas ficaram paraplégicas no Brasil a seguirem blogueiros, a fazerem exercícios perigosos. Ficaram paraplégicas, cadeira de roda mesmo. Não foi uma só, foram várias. Portanto, gente, fiquem atentos, não prescrevam. Façam aquela associação que eu já falei para vocês, com um profissional de sua confiança na atividade física, com um profissional de sua confiança na nutrição. Seu trabalho vai ser muito mais dignificado com isso, tá? Você vai mostrar seriedade, vai mostrar competência, né? Vai mostrar transparência também, vai mostrar honestidade. Não prescreva aquilo que você não está habilitado a prescrever. Combine antes com o seu profissional de atividade física, combine com o seu nutricionista. Olha, eu faço uso de suplemento, esse suplemento é legal, eu faço a venda de suplemento, você não quer ser meu parceiro com isso. Combinado isso, você não vai ter mais problema com essa coisa. Você vai ter um respaldo científico para aquilo que você faz, lhe dando autoridade naquilo que você faz, tá? Esse é o meu recadinho final. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora aí nesse vídeo. Eu sei que demorou um bocadinho mais, mas espero que tenha ficado mais claro aquilo para vocês. E qualquer dúvida, eu vou estar online, ok? No dia de hoje ou depois, caso vocês queiram. Falar nisso, hoje nós teremos um encontro à noite, né? Para falarmos dos nossos resultados, falarmos do feedback, falarmos dessa aula também, se vocês quiserem, ok? Não esquece, vou estar online, qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.